Olá, estamos de volta com o Master Matcom, temporada nova, temporada 2024-2025. Como vai, Sérgio Gomes, tudo bem? Estamos finalmente, depois de uma pausa muito grande, o Osmar agora em outro país, a gente vai dar continuidade. Tudo bem, e você, Osmar, como é que tá aí? Tá tudo bem, aqui nos Estados Unidos muito calor, aqui é verão, e aí no Brasil é inverno, e a gente vai tratar justamente desses assuntos nessa temporada do Master Matcom, que a gente vai estar falando da diferença do Brasil e dos Estados Unidos, principalmente no que se refere ao nosso ramo, que é o material de construção, não é isso? É isso, boas práticas. Sim. Conta aí, Osmar, quais são as novidades, o que a gente vai fazer nesse novo formato do podcast, nessa temporada americana e brasileira, o que vai ser feito? Essa temporada internacional do Master Matcom, nós vamos analisar o cenário das lojas americanas, do comportamento de mercado de construção aqui nos Estados Unidos e no Brasil. As diferenças das práticas comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos, as práticas de marketing, as práticas de pricing, enfim, tudo que possa contribuir para que você possa ter o melhor resultado aí na sua loja, aí na sua empresa. Vamos falar das diferenças, né? Quais são as diferenças, principalmente aí do mercado do Brasil e dos Estados Unidos em relação ao varejo? O que você me conta de novo? O que a gente está vendo aí que não está vendo aqui? E o que dá para trazer daí e aplicar aqui? Sérgio, no que dá para aplicar bastante coisa. Mas as diferenças são enormes, né? Porque o mix de produto é diferenciado. A construção aqui é uma construção mais seca, né? Então, steel wood, steel frame, telhado a shingle, enfim, os métodos construtivos são diferentes. Ainda hoje eu estive numa casa, Sérgio, que as paredes todas externas são feitas de isopor com entradas de concreto, né, concrete, que eles concretam dentro, e eles colocam até uma espécie de laje em cima para o segundo andar. Tudo feito de isopor, absolutamente tudo feito de isopor para poder isolar. Então os métodos construtivos são diferentes. O que é que tem de similar? O que a gente pode encaixar na nossa prática que faz muita diferença? Os processos. Aqui, os processos de precificação são muito bem definidos, os processos de marketing são muito bem definidos, os processos de layout, a questão de layout, a questão de gestão de loja, os processos são muito interessantes, porque eles são contínuos, Sérgio, e assim, são feitos com bastante empenho pelas empresas. Entendi, mas então você está me falando o seguinte, que apesar dessas diferenças, é possível que a gente consiga trazer boas práticas. Quando a gente entra numa loja aí e vê uma coisa, eu vi uma etiqueta, eu vi um corredor, isso é possível a gente fazer uma analogia, trazer uma boa prática e aplicar aqui no Brasil então, Osmar? Sérgio, isso não só é possível, como a gente também já está fazendo isso através da Confluir, através da Almerê, através aqui do Master Matcom, o trabalho que a gente já tem feito, né? Embora eu esteja aqui nos Estados Unidos, minha empresa está no Brasil, a gente continua, tem uma empresa aqui nos Estados Unidos, mas o negócio continua. Você também trabalha nesse mercado brasileiro, no mercado americano. E o que é que pega, Sérgio? Que as realidades de alguns pontos são muito comuns. Uma realidade, por exemplo, mão de obra. O mercado americano tem muita dificuldade com a mão de obra por um motivo diferente do Brasil, porque a mão de obra aqui é extremamente cara. Então, as lojas investem cada vez mais em sistemas autônomos de venda. A loja tem que ser uma loja vendedora. Então, isso é muito comum para o Brasil e muito comum para os Estados Unidos. O nosso problema no Brasil nem tanto é o preço da mão de obra, mas sim a qualificação e a dependência que existe de vendedor. E os Estados Unidos já está mais preparado nessa questão. Eles já sabem da dificuldade que é a mão de obra em relação a preço e também à qualidade. E os sistemas das lojas, Sérgio, eles funcionam de uma maneira muito mais independente em relação à equipe de vendas. Interessante você falar. Me fala então, Osmar, como é que ficou, né, assim, essa questão do Brasil no pós-pandemia? A gente tem aqui no Brasil uma situação onde o mercado, principalmente Matcom, ele teve uma instabilidade, depois ele
cresceu durante a pandemia e depois, após a pandemia, o novo normal que nós estamos vivendo agora, ele acabou culminando com lojas em queda, em profunda contradição, um faturamento totalmente diferente do que vinha ocorrendo lá no passado, durante a pandemia. Aí também aconteceu isso. Como que foi esse formato? Que você me fala a respeito disso? Sérgio, na pandemia houve um crescimento no mercado da construção em geral nos Estados Unidos por um motivo diferente do Brasil. Aqui, o que aconteceu? Durante a pandemia, o governo baixou a taxa de juros, ou seja, a taxa de juros foi lá embaixo. Então, entrou muito dinheiro no mercado. As pessoas estavam em isolamento ou parcialmente em isolamento, acabaram reformando casas, e muitas empresas pegaram esse dinheiro para construir condomínios e tudo mais, para que a economia não parasse. Então, foi um estímulo do governo, um movimento que veio. Mas isso aconteceu basicamente para obras residenciais. Para obras comerciais, parou totalmente. A gente vê parques como Disney, Universal, pararam seus projetos. Agora estão retomando. Mas os projetos de empreendimento de hotéis, de empreendimento turístico, de empreendimento comercial, para atividades comerciais, parou, estagnou. E o que está acontecendo agora é a situação inversa. A dificuldade que está tendo nesse momento nos Estados Unidos é justamente a taxa de juros, que cresceu bastante e está dificultando a tomada de crédito para a construção. É diferente aqui o processo. Por exemplo, aqui a gente vai na loja de material de construção e parcela em 12 vezes. Era uma coisa que não acontece aqui, normalmente nos Estados Unidos, mas a gente já está vendo isso começando a acontecer em função dos juros altos. Parcelamento é uma coisa que aqui não existia, aqui é uma coisa muito comum no Brasil. Aqui, como é que se tem dinheiro para construir, para reformar? Você geralmente ou tem uma reserva ou faz uma hipoteca da sua casa para poder ter o dinheiro para poder fazer uma reforma, compra de uma casa. Então é diferente o sistema de captação de recursos. Mas, assim, o mercado também deu uma estabilizada pós-pandêmica, mas em função da taxa de juros, não em função de uma demanda que existe. Existe uma demanda reprimida muito grande aqui nos Estados Unidos. E no Brasil, Sérgio, se baixar a taxa de juros, aumenta o consumo do material de construção? Isso. A gente tem observado que uma redução pequena que vem ocorrendo mês a mês na taxa de juros. Nós estamos no mês de julho de 2024. No último mês não houve uma redução, se eu não me engano, ficou parada, mas essa tendência de queda já no curto prazo já trouxe uma motivação a mais para o mercado imobiliário. Depoimento aí de corretores, pessoal que trabalha com venda de imóveis prontos, dizendo que o ano começou muito bem, porque toda vez que há uma redução da taxa de juros, existe uma tendência de aquecer o mercado imobiliário. No mercado imobiliário aquecido, a gente consegue também sentir o reflexo nas lojas. Então houve também um crescimento aí em alguns momentos do mês, né? A gente teve, apesar da sazonalidade invertida, a gente observou, pelo menos no grupo de clientes que a gente atende, uma certa estabilidade e até crescimento. No mercado, a gente vê que o pessoal está sofrendo para acompanhar os volumes que vinham ocorrendo durante o período de pandemia, que é a nossa referência. Então a gente hoje fala, a gente tem que atingir pelo menos o mesmo valor que foi vendido durante a pandemia. E tem gente que fala, vocês estão exigindo uma coisa que vai ser impossível de acontecer. E você sabe, né, Osmar, que quando a gente aplica algumas ferramentas nossas, a gente tem conseguido superar a pandemia em lojas aí tradicionais que venderam muito bem da pandemia, acharam que aquilo lá teria sido o seu máximo e agora já estão melhores ainda. Mas eu vejo que existe uma tendência de melhora à medida que o juro for caindo no Brasil, né? Que a taxa de juros Selic, principalmente, que é a que todo mundo fica prestando atenção, ela for sendo reduzida, ela vai criar até por conta do mercado imobiliário, um cenário favorável. O pessoal fica muito preso na taxa Selic e eu sempre questiono qual que é realmente
a influência da taxa Selic no nosso balcão. Então, a gente sofre a influência da taxa Selic, da taxa de juros, do câmbio, dessas coisas, claro que sofre. A desculpa que eu ouço muito dos lojistas é que o insucesso do negócio dele está atrelado à taxa de juro alta, ao dólar que subiu, a uma série de coisas que, na verdade, são fatores externos que muitas vezes não influenciam tão rapidamente o negócio dele, e sim a falta de atitude ou de ação ou de aplicar alguma técnica ou ferramenta que a gente dispõe para fazer o resultado da loja realmente sair dessa curva, né, descolar do mercado. Então, eu acho que assim, a pergunta ela depende muito do que o lojista está fazendo na loja dele. Se ele estiver fazendo alguma coisa e a taxa de juro cair, ele vai se dar bem. Se ele fizer alguma coisa e a taxa de juro não cair, ele também vai se dar bem. Então, assim, são coisas diferentes, né? Tá muito mais ações internas, coisas que o próprio lojista pode desenvolver, pode provocar de melhorias, do que do governo, do juro, da taxa de câmbio, do Banco Central e assim por diante. Sérgio, uma coisa que eu observo, que é uma grande diferença entre os mercados, no geral, eu estou dizendo isso, né? Porque nós sabemos que tem empresas que fazem diferente, né? Você acabou de dizer, nós temos empresas que nós atendemos, né? Nós trabalhamos, que estão batendo recorde de faturamento pós-pandemia. Mas uma coisa que difere muito nos mercados, no geral, eu digo mais uma vez, é que o mercado aqui ele é muito técnico, ele é pouco emocional, ele é pouco passional, né? Ele realmente ele é baseado em informações, em dados e busca um grau de profissionalismo muito grande. O que é profissionalismo? É você se ater às técnicas, né? É você obedecer todas as técnicas, tudo aquilo que está ao seu alcance para que você alcance o resultado. A economia é uma economia mais estável? Sim, uma economia mais estável, né? Mas também tem sofrido com o aumento de juros. Isso aconteceu no mundo inteiro. A redução do poder de consumo está no planeta inteiro, não só no Brasil, não só aqui nos Estados Unidos, mas está em todo lugar. Mas quando se faz a lição de casa, que é a área técnica, toda ela técnica, bem feita, as chances de você ter um resultado diferente, um resultado superior aos demais, é infinitamente maior. Como diria o Rico, nosso amigo Rico Machado, ele fala, se a gente faz bem o ordinário, a gente consegue atingir o extraordinário. Isso aí. Não, é verdade. A gente tem assim observado que o segredo do sucesso está na mão da gente, né? Não de ninguém. Mas, Osmar, a gente falou bastante do passado, que aconteceu durante a pandemia. Então, você acha que esse cenário no Brasil é igual ou é diferente do que está nos Estados Unidos agora? As lojas estão passando por um momento igual ou um momento diferente? Qual a sua percepção recém-chegado? Elas passam um pouco mais de um mês aqui, elas passam dificuldades diferentes, mas ambos passam dificuldades. O Brasil, nós passamos, além da dificuldade do crédito e do valor do crédito, aqui o mercado ele passa pela dificuldade do valor dos juros, mas entenda-se que no Brasil, eu não sei a porcentagem, Sérgio, mas com certeza a maior parte das casas no Brasil, a gente sabe disso, é o que a gente vê todo dia, ela não é feita por construtoras, ela não é feita por incorporadoras, por grandes construtoras. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, basicamente todo o mercado é feito assim, né? Para não falar que é 100%, não é, né? Tem pessoas que constroem as próprias casas, enfim. Mas o mercado aqui está na mão de construtoras, essas grandes empresas que constroem o bairro com 500 casas, 300 casas, 100 casas, 50 casas. Diferente do que acontece no Brasil, né? No Brasil você acaba comprando terreno, construindo sua casa e às vezes financiando esse valor pela Caixa Federal, enfim, por algum banco. Então, existe essa diferença conceitual, mas as dificuldades são parecidas, são similares, porque ambas dependem realmente do movimento de economia, né? A economia pode acelerar ou pode postergar os resultados, mas o americano não fica esperando isso, né? Ele não fica esperando o governo fazer, ele vai lá e faz a parte dele.
né? Como eu disse. Por exemplo, o marketing ele é atuante o tempo todo, né? Chova, faça sol, faça furacão, não faça neve, eles estão fazendo toda aquela estrutura de comunicação. O pricing deles é uma coisa muito interessante. As promoções são feitas de outra maneira. Por exemplo, vamos falar do supermercado, do exemplo do Peru, que é um exemplo muito interessante. O que acontece? O Peru tem o preço lá de mercado, o mesmo preço quase em todo lugar até o dia 22 de dezembro. Dia 22 de dezembro sobrou 30, 10, 15, não importa quanto sobre do estoque. Dia 22 de dezembro o preço cai. Dia 23 você já vai pagar mais barato para que esse produto seja todo vendido até o dia 24. Ou seja, o produto aqui, ele paga aluguel quando ele está dentro do ponto de venda. E as lojas têm, como obrigação, uma coisa incorporada nas lojas, Sérgio, vender esse produto no menor prazo possível. Eu vejo que eles têm uma preocupação grande com o giro de estoque, e a gente realmente é uma coisa que no Brasil eu vejo coisas absurdas, né, de problema de loja com estoque quase que com a idade da loja. A gente já falou disso em outras oportunidades que a gente, né, vídeos que a gente fez aí, e a gente vai precisar entender, Osmar, como que a gente consegue traduzir isso para cá. Mas eu vejo que essa questão que aqui no Brasil a gente vê muito isso em loja de magazine de shopping, essas grandes lojas. Você chega lá, tem a etiqueta que custava 100, baixou para 50, é a ponta da coleção, então o pessoal não deixa sobrar. Aí eles juntam tudo aquilo numa loja só, que é uma loja que vende mais ponta, né? E tudo isso. Então a gente acha que isso daí também pode ser realmente um bom exemplo do que aplicar no Brasil, né? Eu acho que é muito, muito importante a gente tratar disso e trazer para cá essa expertise desse pessoal. E como que é, Osmar? Vamos lá, em relação ao que você vê aí, agora a gente tem falado um pouco do passado, a gente, né, e o nosso futuro, agora a gente já está no primeiro mês do segundo semestre. O que a gente vai falar para o segundo semestre aí? O que está acontecendo? Qual que é a previsão aí nos Estados Unidos? Sérgio, tá como o Brasil. Ninguém tem certeza do futuro. Por isso faz um presente muito bem feito. Então, a base, vamos falar, já que a gente mexe com material de construção, nosso ramo principal é o ramo de material de construção, a base é muito bem feita. Ou seja, a base de marketing, a base de pricing, a base de gestão, a base de RH, o layout, a preocupação, as lojas estão prontas, seja qual for a realidade. Está existindo mudança de sazonalidade de produtos aqui nos Estados Unidos? Está. Está existindo mudança de sazonalidade no Brasil? Está. Você vê, nós tivemos aí o mês de março que é bom no Brasil, foi um mês ruim. Abril, que é o mês mais ou menos, foi um mês muito bom. E isso também está acontecendo aqui, né? Essa mudança de sazonalidade. Só que o mercado aqui, como existem as intempéries naturais, né, as forças da natureza aqui, o americano é muito pronto para essas mudanças de cenário. Então, porque ora tempestade de neve mais ao norte, ora é o calor intenso, como está aqui na Flórida, 37 graus, ora furacão, ora em outro lugar é tornado, enfim, acontecem fenômenos climáticos que impactam diretamente a vida do americano e impactam diretamente os fatores econômicos e a venda das lojas. Só que o americano já está muito habituado com isso. Sempre foi assim. Então, o sistema construtivo é um sistema de rápida manutenção e de fácil manutenção. Como eu disse há pouco, a construção é a seco. E a construção a seco facilita muito o processo de manutenção e reconstrução. No Brasil, nós estamos vivendo agora, diga-se de passagem, a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul. As chuvas intensas, mas nós temos sofrido no Brasil chuvas mais intensas. O que é de fato, em relação ao mercado, a gente não sabe, mas uma coisa que a gente consegue saber é como é que vai estar o clima. Nós vamos ter aí um verão muito mais quente no Brasil, e isso traz muita oportunidade para as empresas, Sérgio.
Tem que estar atento a essas questões sazonais. A gente vê assim um segundo semestre totalmente imprevisível. E quanto mais imprevisível é o que você falou, a gente tem que estar mais atento ao que pode acontecer para tentar tirar proveito, né, das situações de calor, de frio, sazonais. Aí, Osmar, é uma dúvida que a gente tem e uma preocupação muito grande de trabalhar preventivamente. A gente, um calendário flexível, um cronograma que preveja essas mudanças. A gente tem a preocupação grande com a questão do lojista não ser pego desprevenido no sentido, se a gente não sabe que vai ser bom, ou que a gente não tem certeza que vai ser um mês bom, vamos trabalhar com força máxima. Vamos trabalhar com o que der, né, de melhor resultado para poder, utilizando as melhores ferramentas para poder trazer, se for para cair menos, ou se for para crescer o máximo que a gente conseguir. Então, assim, eu vejo que a gente tem realmente uma preocupação muito grande em cuidar do cronograma de marketing, em aplicar o pricing, em estar atento às variações de preço de mercado, de fazer o nosso ponto de venda estar sempre atrativo. E eu acho, Osmar, que isso, na minha visão, pelas visitas que eu fiz recentemente, posso estar enganado, você pode me contradizer, eu acho que esse tipo de comportamento é o que a gente deveria trazer de principal dos americanos. Não sei, estou errado? Eu penso igual a você. Sérgio, não pode deixar para amanhã a venda que você pode fazer hoje. É ponto. Tem que fazer o hoje bem feito. Tem que levar ao máximo, aumentar ao máximo a potencialidade do seu faturamento. Essa que a gente chama de elasticidade, tem que levar ao máximo. Não tem jeito de ficar esperando. Quanto mais você conta com o futuro, menos você faz no presente. Geralmente isso acontece. Esperamos muito de governo, esperamos muito disso, daquilo. Aqui se espera nada, né? O americano, ele faz aquilo que a gente falou desde o começo, que talvez é a grande diferença. Ele faz muito bem feito todo dia. É por isso que a gente vê gente dando muitos saltos enormes de qualidade ou de faturamento, porque faz todo dia a sua lição de casa. O que é a lição de casa? Eles trabalham muito, Osmar? É um pessoal muito trabalhador? Demais. Mas os latinos ou os americanos? Todo mundo? Todo mundo é trabalhador. Se você quer ser bem sucedido aqui, 12 horas por dia é pouco. Então, se o Trump ganhar, ou agora a Harris ganhar, não faz diferença. Eles vão trabalhar do mesmo jeito. É isso aí. Não vai ser o presidente que vai levar comida para os caras. É isso. Sérgio, eu vou te contar uma coisa. Assim, eu não estou criticando ninguém, tá? Mas parece que a gente fala mais da economia americana do que o próprio Estados Unidos no Brasil. A gente fala mais das coisas que acontecem aqui nos Estados Unidos do que o próprio americano. A gente fica sabendo coisas do Brasil que o americano nem sabe sobre os Estados Unidos. Então você está me dizendo o seguinte, que existe um descolamento deles dessa questão política, né? A vida, total. O dia a dia é o que manda ali, o governador, o prefeito, cuida das micro-regiões e cada um no seu quintal, fazendo o que sabe. Então é muito interessante esse posicionamento, porque dá a impressão que quando vai mudar de governo, independente do governo que for, a gente às vezes aqui tem a sensação que o mundo vai acabar, né? Vai todo mundo morrer de fome. Você me falando isso de uma democracia muito mais avançada, eu fico pensando, será que não era hora da gente também rever os conceitos? Mas legal, muito bom. Acho que a gente já... Eu tenho muitos amigos americanos e vou te falar, eu assisto TV aqui, não assisto TV brasileira aqui. Sério, eu não vi ninguém falar da guerra da Ucrânia aqui até agora. Olha só, que interessante. Mas legal, acho que agora a gente tem que trazer sugestões, pedir sugestões para os nossos amigos que assistem a gente aí. Dicas, o que temos, quais as curiosidades, né, Osmar? Eu acho que a minha sugestão é que você consiga, de repente, estar sempre atento, assim como você já tem feito, mas o pessoal quer saber como que funciona o sistema de troca, o sistema de, sabe, essas coisas, para a gente ir incorporando nos próximos vídeos, nas próximas lives que a gente for fazer. Agradecer todo mundo que está assistindo e passar a palavra para você, Osmar. Por favor, se inscreve no canal, curte, compartilha
para que o conteúdo possa continuar sendo feito, né? Na verdade, é você que acaba estimulando o nosso canal aqui do Master Matcom. Então, curta, compartilha, tá bom? E você sabe, não deixa de seguir o nosso canal. Então tem que primeiro seguir, depois curtir, depois compartilhar, tá bom? E até o próximo Master Matcom, aqui, direto dos Estados Unidos e aí no Brasil com o Sérgio Gomes. Certo, Sérgio? É isso aí, pessoal. Então, até o próximo, tamo junto. Precisando, só comenta, manda dúvida, pergunta. Quem tiver o telefone, liga. Então, estamos à disposição. Abraço, Osmar. Valeu, obrigado. Abraço a todos.